Olá de volta, e antes da gente continuar, a gente vai fazer uma coisa extremamente importante, que é salvar o nosso documento. Pode acontecer do seu computador desligar por falta de energia, enfim, acontecer algum problema que você não estava esperando e você perdeu o que você fez. Então eu vou mostrar para vocês como salvar o documento. Eu vou intencionalmente fechar o Writer e mostrar como abrir ele novamente. Você pode salvar ele de diversas formas. Primeira forma, você vai vir aqui no menu Arquivo e Salvar ou Salvar como. Qual que é a diferença dessas duas opções? Quando você ainda não salvou o seu documento, espera-se que você vá nesta opção Salvar como, porque essa opção vai pedir para você informar o nome do documento. Porém, se você clicar aqui no Salvar, ele vai identificar que você ainda não salvou anteriormente esse documento, ele não tem o nome, ele também vai pedir para você informar, né, o nome do documento. Que outra forma que eu posso fazer? Eu posso clicar nesse disquete aqui, né? Quem não é antigo igual eu, nunca viu um disquete na vida, nem sabe o que é isso. Para um dos dispositivos de memória secundária que a gente tinha aí na antiguidade, né? Já caiu em desuso faz anos. Aí você pode clicar aqui para salvar. Outra forma, você utilizar o atalho Ctrl Shift S, que é o atalho do salvar como, ou usar o Ctrl S, que é o atalho de salvar. Qual que é a diferença de usar os dois? É o mesmo caso que eu expliquei lá quando eu mostrei as duas opções no menu arquivo. Então escolha alguma, eu vou vir aqui clicar nesse botão e ele vai perguntar para mim onde eu quero salvar. Então eu vou escolher aqui uma pasta no meu computador, na verdade eu vou criar aqui uma nova pasta e eu vou chamar essa pasta de documentos de texto e Enter. Vou pressionar o Enter novamente e vou salvar esse arquivo com o nome de Sidney Souza. Os documentos do Writer têm essa extensão aqui .odt, então se você encontrou um arquivo com essa extensão ODT, você sabe que é um documento do LibreOffice Writer. Vou salvar e agora, ó, perceba o seguinte, o nosso disquetezinho antes estava com uma bolinha vermelha, agora ele não está mais, isso significa que o meu arquivo está salvo. Quer ver? Eu vou trocar essa exclamação por um ponto e olha só, ficou vermelho, né? Então se eu salvar, ele vai sumir. Eu vou voltar aqui para a exclamação e vou clicar em salvar de novo. Particularmente eu não gosto de ficar clicando, eu gosto de usar os atalhos. Então, Ctrl S. E aí eu vou fechar, ó, a ferramenta intencionalmente. Como é que eu acho agora, né, o meu documento? Eu vou vir aqui no Explorer do Windows, que é o explorador de arquivos. Se ele não estiver visível, né, aqui, provavelmente vai estar. Você pode vir aqui no menu Iniciar e procurar o explorador ou digitar aqui, né, explorador. Ele vai te trazer aqui. E aí você vai procurar a sua pasta. Então, no meu caso, a minha estava lá em documentos, documentos de texto, e eu tenho aqui o meu arquivo, o Sidney Souza ODT. Vou clicar duas vezes para ele abrir e aí ele vai abrir. Estou aqui com o meu documento de volta e salvo. Então vamos lá. Continuando aqui, eu quero salvar esse cara em PDF, mas antes eu vou fazer o seguinte. Eu coloquei aqui que eu trabalho, né? Eu sou professor de desenvolvimento web no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, campus aqui da UANA. Quem não conhece o IFMS e talvez o campus aqui da UANA vai falar, tá, mas o que é isso? Onde que isso fica? De que se trata, né? Então qual que é a ideia? Eu quero colocar aqui para apontar para eles um site do IFMS lá do campus aqui da UANA, para quem estiver olhando esse documento poder olhar, visualizar que instituição que é essa. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu browser preferido aqui, o Chrome, vou acessar aqui a página do IFMS. Então acessei aqui a página do IFMS Campus aqui da UANA e aqui qual a ideia? Eu quero apontar essa página lá no meu documento. E o que eu vou fazer? Eu vou copiar a URL dessa página aqui. Professor, eu não sei que URL. Se você não sabe que URL, isso é um sinal que você não assistiu o vídeo da aula sobre browsers, tá? Então para o que você está fazendo e vai lá assistir, que é a sua obrigação. Voltando, vou copiar aqui, tá? Para copiar é muito simples, é só clicar aqui, ele já vai selecionar o URL e aí a gente utiliza aquele atalho de cópia, que é o Ctrl C. Copiei, vou voltar lá para o meu documento. Se você para voltar no documento aqui, ou você clica no íconezinho do Writer, ou utiliza um atalho do Windows, que é o atalho Alt Tab, que é para você, ó, voltar nas janelas. Então, se eu segurar aqui o Alt Tab, ó, eu estou com o Alt segurado, apertei o Tab, ele me mostra todas as janelas que estão abertas. Você pode vir ou clicar aqui no Writer, ou você simplesmente faz Alt Tab e já vem aqui, ele vai te trazer para a última janela que estava aberta. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir bem no final aqui onde eu falo Desenvolvimento Web, Papai, Instituto Federal, Mato Grosso do Sul, campus aqui da UANA. Coloquei meu cursor aqui, e aí eu vou vir no menu Inserir,
nota de rodapé e nota de fim e vou selecionar aqui a opção nota de rodapé. Olha só o que aconteceu. Ele criou um carinha aqui, né, lá no final da página, que é a nota de rodapé. E aqui ele vai colocar esse númerozinho 1. Então perceba, ele está apontando aqui, ó, esse número 1 significa que ele está apontando para a nota de rodapé de número 1, que está aqui. As notas de rodapé, elas são ordenadas de acordo com páginas, né? Então uma página pode ter uma ou mais notas de rodapé e ele vai enumerar de acordo com a quantidade que você tem. Então a primeira nota vai ser a número 1, a segunda número 2 e assim por diante. Então aqui eu vou colocar o endereço lá do IFMS. Então vou vir aqui, Ctrl V. E ele inseriu aqui o site do IFMS. Opcionalmente eu posso colocar mais coisas. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, vou pressionar aqui o Ctrl Z para ele voltar para o estado que estava antes e vou colocar aqui, conheça o IFMS Campus Aquidauana. 2 pontos, espaço, Ctrl V. Então agora lá ele vai poder ver, ó, Campus Aquidauana, o que é isso? Opa, tem uma nota de rodapé. Ele clica aqui e aí ele vai lá para baixo. E aqui tem o endereço, se ele pressionar aqui a tecla Ctrl e segurar a tecla Ctrl e clicar, ele é redirecionado lá para o site do IFMS Campus Aquidauana. Legal, né? Vamos voltar. Bem, para fechar aqui essa aula sobre o Writer, eu quero salvar esse cara, Ctrl S, tá salvo. E agora eu quero salvar ele como PDF ou exportar para PDF. Tem algumas formas para você fazer isso. A mais simples é você clicar nesse botão aqui que tem um símbolo do Adobe Acrobat, que é o software padrão, o leitor de arquivos PDF. Então se você clicar aqui, ele vai exportar para PDF. Se você não encontrar esse botão, você pode vir aqui em Arquivo e você vai procurar a opção exportar como PDF. Então vou clicar aqui. Ele vai fazer algumas perguntas aqui, se você quer customizar algumas coisas, mas para a maioria dos casos é só você clicar aqui em exportar. Ele vai perguntar onde você quer salvar. Eu vou salvar por padrão, ele vai pedir para perguntar se você quer salvar na mesma pasta. É isso que eu quero. Vou clicar aqui e beleza. Se eu olhar a pasta lá, ele criou para mim, ó, o sidneysouza.pdf. Então ele cria por padrão, né, se você não mudar nada, ele vai criar um documento com o mesmo nome, só que com a extensão PDF. Vou abrir ele aqui e tá lá, ó, um documento, né, PDF, igualzinho lá o meu documento de texto, né, só que aqui no formato PDF. Bem, então terminamos aqui essa aula sobre o Writer. Espero que ela tenha sido útil para você e recomendo fortemente que vocês pesquisem aí os outros recursos dessa ferramenta. Eu vou pedir para deixarem no final desse módulo algumas apostilas do professor Bruno, que é um professor lá do IFMS de Coxim, que também está envolvido aqui nesse projeto do FIC, que é um professor excelente e que criou algumas apostilas muito boas sobre o Writer, entre outras apostilas, tá? Para você poder conhecer um pouco mais dessa ferramenta, ok? Então, um abraço e até a próxima aula.